Você sabia que crianças que crescem com limites bem definidos tendem a ser mais confiantes e seguras? Limites claros ajudam a criar um ambiente de respeito e segurança. Ao contrário do que muita gente pensa, permitir que a criança faça o que ela quer, ou seja, viver uma educação permissiva que não tem limites e regras, é benéfico para a criança, está fazendo a vontade da criança, está sendo bom para a criança, o que algumas pessoas pensam. Pelo contrário, os pais que amam seus filhos devem desensinar regras e limites, ter limites bem definidos, porque é assim que eles vão ter um ambiente saudável para crescer e se desenvolver. Ok, mas então como fazer isso? Como colocar esses limites de forma amorosa, de forma compreensiva, respeitosa com a criança, sem ser autoritário e de uma forma que a criança realmente cumpra essas regras e esses limites? Como fazer isso? Vamos aprender aqui nesse vídeo, porque esse aqui é um tutorial de como colocar limites de forma eficaz e amorosa. Seja muito bem-vinda, eu sou Letícia Lemes, sou educadora parental e mãe de 2, e este canal, ele é um canal para a gente descomplicar essa tal educação consciente, para que as mães, pais e famílias possam praticar essa educação consciente positiva com seus filhos de fato, e assim cultivar um ambiente saudável dentro de seus lares. Bora então pro tutorial? Em primeiro lugar, limites não são sobre controle. Diferencia essas duas coisas. Limite é uma coisa, controle é outra coisa. Estabelecer limites é sobre guiar e proteger. É como a margem do rio. Nós, pais e mães, devemos ser como a margem do rio para os nossos filhos. A margem não oprime o rio, limita o tamanho, a expansão do rio e também guia o caminho por onde o rio deve passar. É esse o papel da margem. Então, sem a margem, o rio iria desaguar as suas águas e inundar tudo ao redor. Porém, a margem não oprime o rio, ela não segura ele, não. Ela limita o caminho dele e demonstra esse caminho, traz proteção e guia. Da mesma forma que nós pais devemos fazer com nossos filhos. Quando estabelecemos limites claros, nós mostramos para as crianças o que é esperado delas, até onde ela pode ir, como ela pode alcançar aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, de forma que respeite também o ambiente. Ou seja, ela não vai desaguar e inundar tudo ao redor, ela vai estar ali dentro daquilo que é permitido, daquilo que não vai prejudicar as outras pessoas e nem a si própria. Mas ela também vai ser guiada nesse caminho. E uma das primeiras coisas que é importante se dizer para conseguir realmente que esses limites sejam estabelecidos é que eles sejam claros. A criança precisa saber exatamente o que é esperado dela. E muitas vezes a gente, como pais, falha nessa questão. Porque às vezes a gente fala para a criança o que ela não deve fazer, mas a gente esquece de demonstrar para ela então o que ela pode fazer e como ela pode fazer. Porque muitas vezes a criança simplesmente não sabe. Realmente ela não sabe trocar aquele comportamento que ela está tendo que estar errado por um comportamento mais adequado. Ela não sabe, ela não tem habilidades ainda para fazer aquilo, ela não tem maturidade ainda para fazer aquilo. E é aí que entra o nosso papel de guia, entende? É por isso que a gente tem que guiar a criança, mostrar para ela. Ah, se eu não posso bater no meu coleguinha quando ele rouba brinquedo na escola, o que eu posso fazer então, nessa situação? Eu vou falar na cara do coleguinha? Eu posso bater, não posso gritar, não posso chutar o colega, então o que eu faço? Então muitas vezes a gente fala para a criança que ela não pode fazer, mas a gente esquece de mostrar para a criança o que ela pode. Então, é por isso que os limites precisam ser claros, as regras, os limites precisam ser claros, precisam ser bem definidos. A criança precisa receber orientação. Então, utilize o seu dom da palavra, essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é a comunicação, para falar para o seu filho o que você espera dele. Sempre fale o que você pode fazer, filho, o que você pode fazer. Diga mais sim do que não. Ou seja, ao invés de você focar no não pode correr, não pode bater, não pode não. Filho, nessa situação, faça isso. A gente está andando na rua, dê a mão para a mamãe. Não corra, não. Dê a mão para a mamãe, anda aqui do meu lado, ande na calçada. Dê a orientação ali do que ele deve fazer. Terceiro ponto, os limites precisam ser consistentes. Se uma regra, um limite é importante hoje, mas amanhã já não é mais, isso fica confuso para a criança. Ela não vai conseguir colocar isso em prática se a gente mesmo está sempre ali balançando. A consistência traz previsibilidade e isso é super importante para que a criança se sinta segura também.
Então, tome cuidado para que os limites, as regras, eles não sejam estabelecidos apenas no calor do momento e é baseado nas suas emoções. Então, às vezes a gente está cansado no final do dia, às vezes a gente está estressado, e aí a gente vai lá e dá uma bronca e fala sobre algum limite com a criança, mas na verdade é só porque a gente está estressado, né? E aí a nossa paciência está no limite, passou do limite da nossa paciência, e a gente acaba colocando aquilo ali para a criança. E amanhã, quando a gente estiver mais tranquilo, mais calmo, às vezes até com sentimento de culpa por ter exagerado no dia anterior com a criança, a gente vai pega mais leve naquele sentido. E isso se torna super confuso para a criança. Então, antes de você falar o não para a criança, antes de você falar a regra, respire e pensa primeiro se é realmente uma regra que você quer estabelecer. Ou se você só está cansado, estressado e só está perdendo o seu controle. Então, isso é super importante para que essas regras, esses limites sejam consistentes. E assim possa ser seguro para a criança respeitar aquelas regras. Quarto passo aqui para você estabelecer limites de forma eficaz e amorosa. Mas antes de eu falar o quarto passo, você vai curtir o vídeo, se o vídeo está sendo importante para você. E também vai compartilhar ele, tá bom? Usa aqui, ó, a setinha de compartilhamento. Compartilha aí com outras famílias, nos grupos de pais aí da escola, tá bom? Isso vai ajudar muita gente. Vamos lá. Então, em quarto lugar, o quarto passo aqui para você estabelecer esses limites é você também dar opções para as crianças dentro daquele limite. Então, existe o limite, mas você pode dar opções para o seu filho dentro desses limites. Por quê? Isso dá para o seu filho uma sensação de controle também. Poxa, eu também posso escolher. Não é só minha mãe manda e eu obedeço, eu abaixo a cabeça. Não, eu também posso escolher. Isso dá essa sensação de controle para a criança. Isso é super importante até para a sensação de dignidade, de autonomia dela. E assim vai gerar menos resistência. Exemplo para que você possa entender melhor como colocar isso em prática. Então, por exemplo, a criança não pode escolher se ela vai para a escola de uniforme ou não. É obrigatório o uniforme, por exemplo. Mas, de repente, ela pode escolher se hoje ela quer usar o short ou a calça do uniforme. Se ela quer usar o modelo regata ou o modelo camiseta de manga do uniforme. Então, veja ali dentro daquele limite o que a criança pode escolher. E aí você sempre menciona para ela. E o quinto passo aqui, para que esse estabelecimento de limites aconteça de forma tranquila, pacífica, aí na sua casa também eficaz, é você ir desenvolvendo, ajustando esses limites conforme a criança cresce. Porque algumas regras, alguns limites, eles realmente vão mudando junto com a criança. Então sempre ajuste, revise. E aí, aqui a gente não tá quebrando a consistência da regra, tá vendo? Não é uma coisa que muda de uma hora para outra. Não, é uma regra que existe, aí você vai adaptar ela para a idade da criança. E assim a criança vai se sentindo ali respeitada também no seu desenvolvimento. E isso vai ser mais fácil também de evitar resistência da criança para que ela consiga de fato colocar em prática. Tanto no sentido de, digamos assim, aliviar alguns limites, como também no sentido de criar novos limites. Então, por exemplo, quando a criança só engatinha, você tem menos limites com relação ao espaço do que quando a criança já anda, porque aí ela pode subir em algo. Então, você tem uma gama ali de limites diferenciados. Quando a criança é uma criança que ainda não tem o uso do celular, quando ela ganha um celular, você tem que colocar outros limites diferentes. Então, tá vendo como que, conforme a criança vai crescendo, esses limites, essas regras, vai sendo necessário a gente revisar, a gente parar para pensar nessas regras. E eu acho que esse aqui é um ponto super importante para eu colocar aqui para você. Sempre pense sobre as regras. Isso é algo que muitas vezes a gente não faz, a gente vai assim no automático, a gente vai só repetindo aquilo que a gente está sempre vivenciando. E aí, às vezes, a gente está colocando ali regras e limites para nossos filhos que são até ultrapassados. Não no sentido de moda ou coisa assim, mas no sentido de que não faz sentido. Nem para minha família isso faz sentido assim. Se você parar para pensar, talvez nem seja tão necessário assim, esse não. Então, sempre pense sobre os limites que você quer colocar para o seu filho. Que eles estejam bem claros, primeiramente, para você. E depois você vai poder deixar claro para o seu filho também. Com esse passo a passo, você vai conseguir estabelecer limites eficazes e amorosos para o seu filho. E assim ter um ambiente seguro dentro de casa para que seu filho se desenvolva de forma saudável, mais confiante, mais seguro e também respeitoso com as outras pessoas e consigo mesmo. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar, de curtir e se inscreva no canal para receber mais novidades. Dá uma olhadinha aqui na tela que tem uma sugestão de vídeo aqui para você, que eu tenho certeza que também vai te ajudar bastante.